Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre conto, tá? Vou aumentar aqui a página para vocês. Temos essa parte aqui, ó, contos e versões. Estamos entrando no capítulo 2 do nosso livro. Ok? Calma aí, deixa eu só colocar aqui a minha telinha para o canto de cá. Pronto. Agora vamos lá. Estamos hoje na página 147, ok? Contos e versões. Antes de ler, você conhece a história dos três porquinhos? Conhece a história dos três porquinhos? Eu conheço. Pensa. Leia o título do conto que você vai ler a seguir. Bolão, o quarto porquinho. Letra A. Você acha que esse conto está relacionado à história Os Três Porquinhos? Por quê? Bolão, o quarto porquinho. Então, você acha que tem alguma relação com a história dos três porquinhos? Por quê? Isso é uma resposta pessoal. Então, pensem com calma. Pausa o vídeo se precisar. Aí vem a letra B. Por que será que o quarto porquinho se chama bolão? Por quê? O que você imagina que ele se chama bolão? Pausa o vídeo se precisar. Número 3. Observe a capa do livro onde a história que você vai ler foi publicada. Então, vamos ver essa capa desse livro. Letra A. Circule o título do livro e o nome do autor. Então, vamos circular? Onde vocês acham que está o título do livro? Pensem. Ó, que história é essa? O título é sempre o que tem mais destaque na história. É a letra maior, tá? Então, que história é essa? Circula aqui que esse é o título do livro. Que história é essa? 2. Ó, 2. Que significa que é um livro 2. Teve o 1. O 2 também, circula tudo. E o nome do autor. Qual é o nome do autor? Pensa. É esse aqui, ó, Flávio de Souza. Porque isso aqui foi uma ilustração. Daniel Condo é quem ilustrou, ou seja, quem desenhou, tá? Fez todas as imagens, os desenhos, as figuras do livro. Aqui, Flávio de Souza é quem escreveu, tá? Então, circulou também Flávio de Souza. Letra B. Olha aí. Quem fez as ilustrações do livro? Quem fez? Ilustração Daniel Condo, né? Não precisa circular, não está pedindo para circular. É somente para nós conversarmos. Olha o balãozinho aqui de fala. C. Você acha que nesse livro há histórias conhecidas? Olha bem para a capa desse livro. O que será que tem nesse livro? Ó, uma menina com uma máscara como uma super-herói voando? Avião? Peixe? Um peixe que engoliu, ó. Engoliu algum objeto que eu não estou identificando o que é. Não sei, não estou conseguindo identificar. Temos também ó, um caçador com uma flecha, um arco e flecha, no meio do mato, aqui numa floresta. O caçador, a roupa dele, roupa de floresta, de caçador. Então, você acha que nesse livro há histórias conhecidas? Por quê? Então, é a vez de você pensar, tá? Porque a resposta é pessoal. Agora vamos ver aqui, ó. Vou ler esse texto. Acompanhe a leitura do professor e conheça o quarto porquinho, chamado Bolão. Então vamos lá, gente, página 148, tá? Todo mundo na 148 que eu vou ler. Isso se chama conto, tá? É um conto. Depois eu vou explicar melhor o que é um conto. Bolão, o quarto porquinho. Bolão, como o nome sugere, era um porquinho gordão. Se ele tivesse ido junto com seus 3 irmãos para uma clareira, teria acontecido o seguinte: o irmão mais velho teria feito sua casa de tijolos e cimento. O seguinte teria feito sua casa de madeira. O seguinte teria feito sua casa de palha.
E o Bolão teria feito sua casa de ar, porque o Bolão, além de comilão, era preguiçoso e sonhador. Ele teria imaginado uma casa feita de um material que ele iria inventar, com um desenho muito aerodinâmico, com móveis moderníssimos e os últimos lançamentos em aparelhos elétricos, eletrônicos, digitais e virtuais. Agora, gente, precisamos ir para a página 149. Vamos lá. Vou aumentar para continuarmos a leitura. Mas isso não aconteceu, porque Bolão resolveu tirar uma soneca depois do lanche, que os 4 porquinhos fizeram no meio da viagem, à procura de um bom lugar para morar. Ele disse para seus irmãos: podem ir, maninhos, eu encontro com vocês daqui um bocadinho de tempo. E se deitou embaixo de um pé de jaca e teve um sonho terrível. Ele sonhou que seus 3 irmãos tinham chegado a um lugar muito bom para morar e logo trataram de começar a construir suas casinhas. Não muito depois, as casinhas já estavam prontas, uma de palha, outra de madeira, outra de tijolos. Os irmãos do Bolão passaram então a construir seus móveis e utensílios e sentiram um fedor horripilante. O fedor era de lobo. Cada um dos porquinhos tratou de ir fechando as portas e janelas. E em seguida, ao fedor, chegou um grande, peludo e rosnento lobo. Aí o Bolão acordou e gritou: que coisa horrível! Um lobo grande, peludo, rosnento e fedorento vai atacar meus irmãos. Eu preciso ir lá salvar meus irmãozinhos. O porquinho preguiçoso saiu correndo pela estrada e correu, 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 correu e correu. E chegou ao local que seus irmãos tinham escolhido para morar. Num lado, tinha os restos de uma casinha de palha. Ao lado, tinha uma casinha de madeira toda destruída. Mais para o outro lado, tinha uma casinha de tijolos inteira, mas não tinha nenhum porquinho à vista. E a porta estava escancarada. O Bolão foi devagar até a casinha de tijolos, chorando, soluçando, tremendo de medo de descobrir que seus irmãozinhos estavam almoçando, felizes e contentes, rindo de alguma coisa que eles tinham acabado de fazer com um lobo. Olha aí. Essa é a história na página 149. Tem mais aqui. Agora vamos para 150. Então vamos ver lá o que que... Ainda tem ainda a história, hein? Vamos continuar aqui. Parou aqui. Agora você já sabe por que o Bolão não aparece na história dos 3 porquinhos. É porque ele chegou atrasado para a aventura. Ele ficou morando lá com seus irmãos, que de tanto ouvirem pedidos, choros, gemidos, soluços e resmungos, construíram para o caçula uma casinha de tijolos, com um terraço de madeira, com telhado de palha. Então essa é a história do... Que história é essa? 2. Aerodinâmico significa projetado de forma especial para resistir ao vento. Virtual significa que não é real. Utensílio significa qualquer objeto que tem utilidade para alguma coisa. E rosnento, que rosna muito. Tá? Então, olhem aí, esse é o Flávio de Souza. Ele nasceu em São Paulo em 1955. É ator, desenhista, diretor, escreve livros, peças teatrais e roteiros. Flávio e o cineasta Cão Hambúrguer criaram juntos o famoso Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura. Também é criação dele o programa Mundo da Lua, entre outros. Seu livro de estreia, publicado em 1986, é Vida de Cachorro. Então viram? Ó, Castelo Rá-Tim-Bum é bem famoso. Depois de ler, você descobriu por que o 4º porquinho se chama Bolão?
Você descobriu? Você conseguiu identificar no texto? Pensa. Pausa o vídeo para pensar. Então, por que ele se chama bolão? Porque ele era muito gordo, né? Número 2. Marque com X a ilustração que mostra que Bolão se separou dos irmãos. Vocês vão marcar aqui dentro do quadradinho. Qual foi a imagem que mostra que ele se separou dos irmãos? Qual foi? Pausa o vídeo para pensar. Então, qual foi o quadradinho? Essa imagem aqui, esse quadradinho, ele sentado embaixo da árvore, ele está sozinho, né? Pinte no conto as frases que justificam a sua resposta. Então, vamos pintar lá no conto as frases que justificam essa resposta, que ele está sozinho aí. Então, vocês vão pintar, gente, lá na página 149. Vamos voltar aqui, ó. A partir desse trecho aqui, ó, olha a minha setinha. O porquinho preguiçoso. Daqui vocês vão sublinhar tudinho, todo esse trecho aqui, que mostra até o final, ó, até aqui, esse trecho também da página 150. Até aqui, ó, tudinho isso aqui, tudinho. Até a parte, tá? De lá daquele porquinho que eu falei até aqui. Isso justifica a resposta. Pinte no conto as frases que justificam a sua resposta. Ali quer dizer que ele se chama Bolão, que a ilustração mostra o Bolão se separou dos irmãos. Essa imagem aqui, ó, toda está sendo descrita nessa parte que a gente sublinhou, ok? 3. Como foi o sonho de Bolão? Como foi? Como foi o sonho de Bolão? Vamos pensar. Pausa o vídeo para pensar. Ele sonhou o quê? Com a história original dos três porquinhos, né? Vocês não precisam escrever isso, tá? Essa aqui é uma história para conversar. Uma resposta para conversar. Ele sonhou com a história original dos três porquinhos, né? Então, agora o número 4. Leia esse trecho do conto. Vamos ver aqui. O porquinho preguiçoso saiu correndo pela estrada e correu. E chegou ao local que seus irmãos tinham escolhido para morar. Então, agora nós vamos para 151. Olhem aqui a 151. Vou chegar de novo a bolinha aqui pro lado. Vamos lá. Vou aumentar aqui. Letra A. A palavra correu apareceu diversas vezes para dar a ideia de quê? De que o porquinho o quê? Que ele correu pouco ou que ele correu muito? Se precisar, volta lá para ver. Por que a palavra correu apareceu muitas vezes? Ela dá a ideia de que o porquinho... Pausa o vídeo para responder. Então, ela dá a ideia de que o porquinho correu muito, né? Isso aí. Agora vamos para a letra B. Valeu a pena o porquinho ter corrido? Por quê? Você acha que valeu a pena ele ter corrido? Por quê? Isso é uma resposta pessoal, tá? O que vocês acham? Número 5. Quando Bolão encontrou os irmãos, o que eles estavam fazendo? Pensa. O que eles estavam lá fazendo? Eles estavam almoçando, né? Comendo. Aí vem a letra A. Comparando com a versão tradicional, qual é a sua opinião sobre o final desse conto? Então, qual é a sua opinião sobre o final desse conto? Essa é uma resposta de vocês. Vocês é que sabem. Vocês é que vão responder. Tá? Letra B. Sublinhe no conto os parágrafos que contam o final da história. Estão também marcados junto com aquela marcação que nós fizemos. Tá? Também é para sublinhar. Então, já foi sublinhado.
Está junto daquelas marcações que nós fizemos. 6. Compare a versão Bolão, o quarto porquinho, com a versão conhecida de Os Três Porquinhos. Escreva as respostas no quadro abaixo. Então vamos lá. Aqui está escrito, ó, olhem para a setinha aqui, ó, Os Três Porquinhos, e aqui a história do Bolão, o quarto porquinho, tá? Então, quais são os personagens da história? Então a primeira pergunta aqui, ó, nesse quadro aqui, olha onde está a setinha. Quais são os personagens da história? Dos Três Porquinhos. O que vocês vão escrever aqui na direção dos Três Porquinhos? O lobo e os Três Porquinhos. Vocês precisam escrever isso. O lobo e os Três Porquinhos. Pausa o vídeo para escrever. Agora aqui, desse lado. Quem são os personagens do Bolão, o quarto porquinho? Aí vocês vão escrever o lobo e 4 porquinhos. Ok? Pausa o vídeo para escrever. Agora, depois de escrito, ó, a pergunta é: onde os porquinhos estão no final da história? Estão vendo aqui minha setinha? Onde os porquinhos estão no final da história? Aí, ó, no final da história dos Três Porquinhos, nesse quadro, o que a gente vai escrever? Onde os porquinhos estão no final dos Três Porquinhos? Na casa de tijolos. Na casa de tijolos. Pausa o vídeo para escrever. E agora, onde os porquinhos estão no final da história do Bolão, o quarto porquinho? Aqui, ó, vai escrever aqui nessa setinha. Na casa de tijolos. Também, a mesma resposta que escreveu aqui, vai escrever aqui. Eles estão no mesmo lugar, tá? Pausa o vídeo para escrever melhor. Aí agora aqui a última pergunta, ó, aqui embaixo. O que acontece com o lobo no final da história? O que acontece com o lobo? Então, no final da história dos Três Porquinhos, ó, então aqui nesse espaço, vai escrever o quê? Ele queima o rabo, porque ele desce pela chaminé, lembra? Então vai escrever, ele queima o rabo e vai embora gritando. Ele queima o rabo e vai embora gritando. Essa é a resposta no final dos Três Porquinhos. Pausa o vídeo para escrever. E o que acontece com o lobo no final dessa história aqui, ó, do Bolão, o quarto porquinho? Ele vai para a panela. Ele vai para a panela. É isso que acontece com ele. Pausa o vídeo. Agora, continuando. Nesse quadrinho amarelo está escrito: quando um autor conta de outra forma uma história conhecida, ele fez uma versão. Então, nós temos o conto dos Três Porquinhos, correto? E o autor fez uma versão da história, colocando o quarto porquinho, ok? Agora vem o número 7. De qual das duas versões você gostou mais? A história tradicional dos Três Porquinhos ou essa versão que é do Flávio de Souza, do Bolão, do quarto porquinho? Qual delas você gostou mais? E por quê? Então pensem o porquê. Tá? Então é isso, gente. Paramos aqui na 151, tá? Eu separei um vídeo para vocês, que tá lá em anexo no Classroom também, sobre conto. Então prestem atenção, com calma. O vídeo fala bastante coisa legal, tá? Então é isso. Um beijo para vocês. Até a próxima aula.